O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, hoje é 7 de setembro e está começando o FPR Notícias. A partir de agora você fica sabendo de todas as novidades da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo. Já pensou em acompanhar em tempo real o comportamento dos candidatos à Prefeitura de Curitiba? Com o projeto Meme e Monitor Eleitoral, você pode. A iniciativa é do Grupo de Pesquisa em Atores, Instituições, Comportamento Político e Novas Tecnologias, vinculado ao programa de pós-graduação em Ciência Política. A internet mudou a forma de se fazer campanha política, permitindo ao eleitor acompanhar mais de perto as propostas e as atitudes dos candidatos. O Meme e Monitor Eleitoral possibilita acompanhar as estratégias eleitorais dos candidatos nas redes sociais. Coordenado pelo professor Sérgio Braga, o projeto tem grande importância para o pensamento político da sociedade. O conceito de democracia monitorada, né? Que foi elaborado por um leitor chamado John Keane. Escreveu um livro sobre democracia monitorada, que é essa propriedade recente da democracia, né? de estar sendo cada vez mais supervisionada pela sociedade, né? E a universidade é parte da sociedade. Então a imprensa, né? Outras plataformas virtuais, elas estão cada vez mais supervisionando o comportamento dos políticos, não é? E também dos outros órgãos públicos. Além disso, um dos principais objetivos é estreitar as ligações entre a sociedade e a academia. O maior desafio foi disponibilizar o material com uma linguagem mais acessível. E são basicamente dois tipos, digamos, de boletins diferentes. Um que é a análise mais substantiva do conteúdo que os candidatos estão postando, e a outra que é uma análise mais topográfica, por assim dizer, né, sobre presença online, ou sobre os debates que estão acontecendo, sobre os tópicos que estão sendo abordados. Por exemplo, o segundo que a gente divulgou é sobre medição de uma inflação da presença online dos candidatos, né? Então, como que alguns candidatos parecem que eles são muito mais presentes do que de fato são, né? Os seus índices estão hiperinflacionados. Os 7 boletins já realizados tratam da interação com os seguidores, uso do Twitter, análise de conteúdo e muito mais. Fique ligado, todos os boletins podem ser acessados pela página do Facebook do grupo. Basta procurar Meme e Monitor Eleitoral. A série sobre os livros do vestibular continua e hoje você confere uma análise sobre o livro Fogo Morto, de José Lins do Rego. Ao lado de Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz e Jorge Amado, José Lins do Rego é um dos romancistas regionalistas com maior destaque na literatura nacional. Eles criaram em grande medida uma literatura que é muito nossa, que trata muito das nossas questões e que cria uma linguagem que é também uma linguagem muito própria da literatura brasileira. Eu diria que e nesse processo, um autor como José Lins do Rego tem grande importância. Eu diria que a importância dele como um todo para a literatura brasileira, a gente pode perceber muito claramente, né, não só dele, mas da geração dele, à qual ele pertenceu. A geração da década de 1930 faz parte de um movimento de descoberta do Brasil por meio da literatura. Muita gente preferia comprar romances franceses a comprar romances brasileiros nas livrarias. E essa geração contribui muito para mudar isso. Com linguagem forte e poética, o romance é narrado em terceira pessoa. Com o uso constante de diálogos, é possível perceber uma linguagem mais leve, que aproxima o leitor. Embora sejam livros escritos há 70, 80 anos atrás, o leitor hoje ele tem a sensação de estar lendo alguma coisa de linguagem muito viva, muito presente. Então, a fala, os domínios da fala invadem o tempo todo. No Fogo Morto, especificamente, isso fica marcado tanto na fala do narrador, quanto nos diálogos. Fogo Morto é um livro da maturidade de José Lins do Rego. Publicado em 1943, a obra tem ligações com o livro Menino de Engenho, o primeiro livro do autor sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Nesse primeiro livro, o avô do narrador, no Menino de Engenho, era José Paulino. José Paulino é um grande personagem naquele livro.
muito idealizado, uma espécie de fazendeiro ideal, patrão bacana e tudo isso. Nesse livro, no Fogo Morto, o Zé Paulino reaparece, né? Mas ele já reaparece, ele é criticado por outros personagens, né? Sem aquele encanto. É um livro muito denso e representa para muitos críticos o ponto alto da obra do Zé Lins do Rego. Fogo Morto mostra a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar, representando uma fase importante da história brasileira. Ele é um empreendimento rural que ao mesmo tempo é agricultura e tem um lado, digamos, industrial, né? Porque eles colhem a cana, moem a cana e fazem, né, o açúcar. E aí, para fazer o açúcar, o engenho, você precisa esquentar, né? Precisa ferver aquilo e tal, apurar. Então, é o fogo que está morto, então não vai mais a fazer, por isso que tem isso. O livro é dividido em 3 partes, que conta a trajetória de cada um dos protagonistas da história. Elas podem ser vistas como expressões dos conflitos humanos. O livro propõe uma realidade paralela a ser vivenciada e é difícil de ser explicado. No final das contas, a melhor forma de compreender realmente a história é se aventurar na leitura. É um livro muito conhecido, tem material para a gente estudar sobre o livro, né? A gente assiste aula sobre o livro, a gente fala sobre o livro, mas se a gente não tem um contato direto com o livro, fica tudo tão abstrato. A literatura sempre possibilita para a gente esse contato em primeiro grau com o objeto. Então, desencana que é o vestibular, faz de conta que você está lendo um livro por prazer. O vestibular está cada vez mais perto. Para ficar ligado nas obras de literatura, confira as outras edições da série nas nossas redes sociais. A quarta-feira segue fria em todo o estado, mas o tempo permanece firme. A máxima é de 20 graus em Matinhos. Na quinta, a mínima não passa de 13 em Curitiba e a máxima chega a 22 em Pontal do Paraná. As temperaturas sobem um pouco na sexta e a máxima chega a 28 em Jandaia do Sul, com mínima de 9 em Toledo. A Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que antes se chamava Gibicon, chega à 4ª edição em 2016. Do dia 8 ao dia 11 de setembro, o Portão Cultural vai receber oficinas, exposições, mostra de curtas e uma feira de HQs, além de palestras e debates. Para falar sobre o evento, estamos aqui no estúdio com o Fabrício, que é o coordenador da Bienal de Curitiba. Bem-vindo, Fabrício, obrigada por estar aqui. Obrigado. Antes, a Bienal se chamava Gibicon. Por que essa mudança de nome? Então, a mudança de nome aconteceu por uma série de motivos, né? Uma questão também de registro, de nome, de logo, e também uma questão principalmente de identidade que a gente resolveu adotar a partir dessa edição, que é uma edição onde a gente quer que a fronteira entre os quadrinhos e as outras vertentes artísticas sejam diluídas, né? Então a gente quer mostrar que o quadrinho vai muito além simplesmente daquela imagem um pouco estereotipada que se tem do gibi, né? Ou dessa cultura nerd que tem como referência principalmente o super-herói e alguns estereótipos. E o quadrinho que está sendo feito, produzido no mundo e no Brasil também, é um quadrinho que abraça várias vertentes artísticas, desde as artes plásticas, a poesia, a literatura, o cinema, o teatro, né? Então a gente quer que isso aconteça. Então, inclusive o nome Bienal, ele remete um pouco a isso, né? Essa coisa mais artística, né? Mas continua sendo quadrinhos. A gente ainda vai ter toda aquela carga que o quadrinho traz, né? Principalmente no público infanto-juvenil, né? Do mangá, do super-herói, dos personagens do Maurício de Souza, etc. Então tudo isso sempre vai continuar existindo no evento. Só que a gente quis sair um pouquinho da sombra de grandes eventos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, que tem um grande, digamos assim, um grande impacto não só de público, mas ele é envolvido com grandes majors, né? E grandes multinacionais, internacionais, e a gente não quer competir com esse tipo de evento. Então, por isso que a gente resolveu ser outra coisa, né? E junto com essa mudança de enfoque, quais são as outras novidades para esse ano?
Então, esse ano a gente vai ter uma série de iniciativas que acontecem dentro do evento, né? Antes, durante e depois. Uma delas é com certeza o Palco Ocupa, que é um palco justamente onde os artistas, quadrinistas, roteiristas, desenhistas se apresentam fazendo outros tipos de performance ou falando simplesmente do seu trabalho de uma maneira bem próxima ao público, né? Esse é uma das novidades. Vamos ter uma segunda edição do Duelo HQ, que é um duelo de artistas que fez o maior sucesso na edição retrasada, inclusive foi exportado para outros eventos, né? E a gente já considera como uma realidade desse nosso evento, vamos sempre fazer. Vamos ter uma Gibi Kids muito mais intensa esse ano, com uma programação infantil bem grande, num espaço exclusivo dentro do MUMA, que seria a casa de leitura que tem no MUMA Portão Cultural, onde vão estar acontecendo diversas ações, como oficinas específicas para criança, contação de histórias, mostra de animações. Esse ano também a gente tem uma parceria com a Animamundi, que é a primeira vez que está acontecendo, que também vai ser bem legal, bem interessante. A gente torce que essa parceria perdure em outras edições e se amplie, né? E vamos ter também uma feira de quadrinhos muito maior, praticamente quase o dobro, ou mais do que o dobro daquilo que foi na edição passada, e uma série de outras coisas, como exposições, debates, oficinas, palestras, stand-ups cômicos que não aconteciam, que agora estão acontecendo. A gente sempre continua com umas parcerias importantes com o SESI, ou com a Fundação Cultural de Curitiba, né? Então a gente está fazendo uma série de iniciativas, apesar de esse ano ter sido bem complicado, né? Fabrício, e o bacana da Bienal é que é um local que reúne tanto quadrinistas renomados, consagrados, quanto quadrinistas independentes. Qual que é a importância dessa relação e dessa interação? Então, a gente fala sempre que a Bienal, ela veio, antes de Bicom, agora a Bienal, ela sempre teve essa coisa de confraternizar esse meio artístico, né? Então, os editores encontram os autores, o público encontra os autores, os editores, daí nascem parcerias, muitas vezes nascem novos títulos num evento como esse, né? E também é o momento certo de o grande artista estar ensinando ao mais novo e vice-versa, né? Então existe um panorama independente muito forte no cenário dos quadrinhos brasileiro, né? E o quadrinho curitibano vem se destacando nos últimos anos, né? Ele sempre foi uma grande realidade, mas graças ao evento e com certeza uma herança que vem da Grafipar e da Gibiteca de Curitiba, né, que estão aí praticamente há mais de 30 anos, né, a Gibiteca está formando novos artistas, novos autores. Então essa troca de gigantes, por exemplo, esse ano vamos ter o Laerte, o Jaguar do Pasquim, o André Damer, vamos ter o Luiz G, grandes nomes do quadrinho que vão estar aqui interagindo com os independentes e aqueles que estão apenas começando, né? Então é nesse momento que a magia acontece dentro do evento. Então a gente tem muitos momentos de confraternização e celebração, né? Ok, muito obrigada, Fabrício. Obrigado a vocês pela possibilidade. E quem quiser saber mais informações é só entrar no site bienaldequadrinhos.com.br. E o FPR Notícias de hoje está chegando ao fim, mas na sexta voltamos com mais uma edição. Se você quiser ver mais conteúdos da nossa TV, entre no nosso site ou nas redes sociais. Até sexta, tchau!